Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em dois universos que, assim, à primeira vista não parecem ter muito a ver. Pois é. De um lado, a gente tem uns materiais bem técnicos sobre a arquitetura da Edge Computing, a computação de borda, E do outro, e do outro uma viagem no tempo para a história das famosas guerras dos navegadores. parece distante, né? Mas não é. Não é mesmo. A nossa missão aqui é justamente conectar esses pontos. Tentar entender como a história da infraestrutura da internet e a do software que a gente usa para navegar contam, na verdade, uma única grande história. Uma história sobre centralização, descentralização, velocidade e, no fim das contas, sobre a nossa experiência com a tecnologia. Exato. E o que eu acho mais legal é essa mistura. A gente tem artigos que são quase áridos, sabe? Bem técnicos. E aí a gente tem essas narrativas históricas, cheias de rivalidade. Sim. Mas por baixo de tudo tem essa tensão constante, esse cabo de guerra. De um lado, a força da centralização, seja uma nuvem de dados ou um navegador que domina o mercado. E do outro? E do outro, o poder que aparece na borda, seja um servidor local que precisa dar uma resposta em milissegundos ou um navegador novo que surge com uma inovação que ninguém esperava. Perfeito. Vamos começar então por esse gigante centralizado que a maioria já conhece, pelo menos de nome. A computação em nuvem, a cloud computing. Certo. A ideia básica, que os materiais explicam bem, é que a gente usa grandes data centers pelo mundo para guardar arquivos e rodar programas. Tudo acessado pela internet. Pois é, a gente faz isso todo santo dia sem nem pensar. Quando você checa um e-mail, assiste a um vídeo num streaming, Ou sobe um arquivo para compartilhar. mostra isso. Nossos celulares e computadores se conectando direto a essa nuvem central. Um modelo bem direto, né? Só que esse modelo, por mais poderoso que seja, tem um calcanhar de Aquiles, que os artigos deixam bem claro. A latência. Ah, latência. A simples distância física entre o nosso aparelho e o servidor lá no data center. Isso gera atrasos. E não são atrasos pequenos, viu? Dependendo do que você precisa fazer. Um dos textos dá um exemplo muito bom. Qual? A comunicação de dados entre Canberra, na Austrália, e Berkeley, na Califórnia. O tempo de ida e volta é de mais ou menos 175 milissegundos. Nossa, mas 175 milissegundos parece quase nada, um piscar de olhos. Onde que isso vira um problema de verdade? Vira um problema gigantesco para qualquer aplicação que precisa de resposta em tempo real. Pensa num carro autônomo que precisa decidir se freia ou não. Ah, claro. Ou um robô numa linha de montagem. Essas aplicações precisam de respostas na casa dos 25 a 50 milissegundos. Para elas, 175 é uma eternidade. É a diferença entre funcionar e falhar feio. Exato. E soma isso ao que os materiais chamam de explosão de dados. Sim, a previsão de que até 2020 a gente teria 50 bilhões de dispositivos conectados, gerando uma quantidade absurda de dados. 43 trilhões de gigabytes. É como se todo mundo no mundo tentasse passar por um único túnel ao mesmo tempo. A nuvem centralizada vira esse gargalo. O modelo precisava evoluir. Precisava. Ok, então vamos analisar isso. Se o problema é a distância, a solução parece meio lógica. Trazer o processamento para mais perto. Exato. E é essa a proposta da Edge Computing, a computação de borda. A ideia é levar o poder computacional para a borda da rede, o mais próximo possível de onde os dados são criados. É uma mudança de paradigma, sabe? O mesmo diagrama que mostrava a conexão direta com a nuvem, agora ele ganha uma camada nova no meio do caminho. O Edge. Uma camada intermediária. Isso. E o que é fascinante é a arquitetura que se forma. Um sistema de 3 camadas. Na base, a gente tem a camada de dispositivos. Nossos celulares, carros, sensores numa fábrica. Os aparelhos que estão no mundo real, gerando os dados. Perfeito. Aí, acima deles, vem a grande novidade. A camada de borda, o Edge Tier. Ela é formada por roteadores inteligentes, estações de 5G, pequenos servidores locais. E a função deles é? Filtrar. É ser um primeiro filtro, exatamente. Eles processam os dados mais urgentes que precisam de resposta imediata, ali mesmo, sem precisar ir até a nuvem. Entendi. E só então, lá no topo, a gente tem a camada da nuvem, os data centers tradicionais. Eles continuam sendo essenciais, mas para análises mais complexas, armazenamento de longo prazo, coisas que não têm essa urgência toda.
Eu li uma analogia ótima para isso num dos artigos, Qual? que a camada de borda é a fronteira onde a TI, a tecnologia da informação, encontra a TO, a tecnologia operacional. Sim, perfeito. A TI é o mundo dos escritórios, da nuvem. E a TO é o chão de fábrica, o mundo físico, das máquinas que precisam de respostas na hora. É a ponte perfeita entre os dois. E os benefícios são claros. A latência despenca, a qualidade do serviço melhora muito, e isso viabiliza um monte de coisa que antes era impraticável. Tipo o quê? Processamento de vídeo de alta definição em tempo real, inteligência artificial analisando imagens de segurança na hora, controle de uma frota de drones. Então, quando a gente fala em tempo real, não é tudo a mesma coisa, né? Não é só ser rápido. De jeito nenhum. Existe um espectro de urgência, e os artigos detalham isso bem. No extremo, a gente tem o que eles chamam de hard real time, o tempo real rígido. Rígido. Aqui, uma falha é inaceitável, catastrófica. O exemplo clássico é o airbag de um carro. Ele tem uma janela de milissegundos para inflar, não pode atrasar, não pode falhar. Ponto. Ok, esse é o extremo da criticidade. E no outro lado? No outro extremo, tem o soft real time, o tempo real suave. Pensa numa chamada de vídeo. Certo. Se um pacotinho de dados se perde, a imagem pode pixelar por um segundo, o som pode falhar, mas a conversa continua. É chato, mas não é o fim do mundo. E tem algo no meio, imagino? Tem o firm real time, o firme. Um erro ocasional é tolerado, mas se acontecer muito, o sistema fica inútil. O exemplo que eles dão é um robô numa fábrica que separa peças por cor. Se ele errar uma em 1000, tudo bem. Se errar uma a cada 10... A linha de produção já era. Exato. A Edge Computing permite gerenciar cada um desses níveis de urgência de forma inteligente. Sabe, essa dinâmica que você descreveu me soa muito familiar. Como assim? O modelo centralizado que chega a um limite, um gargalo, e isso força o surgimento de soluções mais distribuídas, na borda. É quase a mesma história que aconteceu na Primeira Guerra dos Navegadores. É um paralelo perfeito. A história começa lá no início da web, com o Mosaic, que um dos artigos diz que era a interface padrão do mundo na época. Mas quem dominou mesmo foi o Netscape Navigator, né? Totalmente. Ele virou sinônimo de internet. Chegou a ter 75% do mercado. Era o rei absoluto. E começa a Primeira Grande Guerra. Uma guerra para definir qual seria a forma centralizada de acessar a web, e foi uma batalha ferrenha. A Microsoft tinha uma arma secreta, uma estratégia que hoje, seria vista como incrivelmente agressiva. Mas como? O Netscape era um gigante. O que a Microsoft fez para virar o jogo de forma tão drástica? Ela usou o monopólio que já tinha em outra área. O Windows. O Windows. Na época, o Windows estava em mais de 95% dos computadores do mundo. Então, a Microsoft decidiu simplesmente incluir o Internet Explorer de graça em cada cópia do Windows. A estratégia, nas palavras de um executivo da época, era cortar o suprimento de ar do Netscape. Se o navegador já vinha com o sistema, por que alguém iria baixar o outro? Foi brutalmente eficaz. E a rivalidade era explícita, né? Eu li uma anedota que parece coisa de filme. Conta aí. Numa manhã, os funcionários da Netscape chegam para trabalhar e encontram um logo gigante em forma de E do Internet Explorer plantado no gramado da sede deles. Não acredito. É sério? Isso é inacreditável. É nível de rivalidade de torcida organizada no coração do Vale do Silício. E eles revidaram a altura. Derrubaram o E e colocaram num lugar uma estátua gigante do mascote deles, o dinossauro Mozilla, pisando no logo e segurando uma placa. E o que dizia a placa? Netscape 72, Microsoft 18. Uma provocação sobre a fatia de mercado que cada um tinha. Que história fantástica. Mostra o quanto estava em jogo. Mas, no fim, a estratégia da Microsoft prevaleceu. O Internet Explorer virou o navegador dominante. Chegou a ter mais de 90% do mercado em 2001. Com o aviso melhor visualizado no Internet Explorer. Era o equivalente da nuvem centralizada, só que em software. E, assim como na nuvem, essa centralização toda trouxe problemas.
Com o mercado garantido, a Microsoft praticamente parou de inovar no IE. Ele ficou estagnado, inseguro, e isso abriu a porta para um novo ciclo. E é aqui que fica realmente interessante. O ressurgimento. Sim, a força que veio para descentralizar tudo de novo nasceu das cinzas do próprio Netscape. O código do Netscape foi aberto e deu origem ao projeto Mozilla, de onde nasceu o Firefox. Que chegou com uma proposta diferente. Totalmente diferente. Foco em padrões abertos, segurança e inovações que hoje são banais para a gente, como a navegação por abas. O Firefox foi à borda desafiando o centro. E isso deu início à Segunda Guerra dos Navegadores, que ficou ainda mais complexa com a chegada de um novo jogador em 2008. O Google Chrome. Exato. E o Chrome mudou as regras do jogo. A proposta era velocidade e simplicidade. E ele foi construído sobre um motor de renderização de código aberto, o WebKit, e depois o seu próprio, o Blink. A briga mudou de foco, né? Completamente. Não era mais sobre qual empresa tinha mais recursos proprietários. A batalha passou a ser sobre qual navegador era mais rápido, mais seguro e mais compatível com os padrões abertos da web. Foi uma guerra bem mais saudável para a internet. O resultado a gente conhece. O Chrome venceu, passando de 60% do mercado global, mas isso, ironicamente, levou a uma nova forma de centralização. Uma centralização não em torno de um produto, o navegador Chrome, mas em torno da tecnologia por trás dele, o motor Chromium. Sim. O Chromium, que é o projeto de código aberto, se tornou tão dominante que a própria Microsoft, a grande vencedora da Primeira Guerra, jogou a toalha. É verdade. Depois de anos tentando competir com o motor próprio do Edge, ela decidiu reconstruir o navegador usando como base o Chromium do Google. E essa decisão nos traz de volta num círculo perfeito ao nosso tema. Um dos artigos da PCMag faz um ponto brilhante sobre isso. Qual seria? Diz que hoje a competição entre Chrome e Edge não acontece mais no núcleo, no motor. Esse núcleo virou a nuvem deles, uma base comum. A verdadeira batalha agora acontece nos recursos extras que cada empresa constrói em cima dessa base. A competição se mudou para a borda. Exatamente. Faz todo sentido. Os artigos listam vários exemplos. O Edge de hoje tem coisas que o Chromium não tem por padrão, como as abas verticais, Um modo de leitura que lê o texto em voz alta. uma ferramenta de captura de tela nativa, integração com IA como Copilot. A Microsoft não está tentando reinventar a roda, o motor. Ela está tentando vencer na borda, oferecendo uma experiência diferente em cima da mesma fundação. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta essas duas histórias, um padrão claro emerge, né? Sim. A gente começa com um período de diversidade, de descentralização. Vários navegadores, diferentes formas de computação. E isso é seguido por um movimento forte para a centralização, o domínio do Internet Explorer, a ascensão da nuvem. E aí os problemas dessa centralização começam a aparecer. No caso do IE foi a estagnação, a falta de segurança. No caso da nuvem, a latência ou congestionamento. E esses problemas, inevitavelmente, impulsionam um novo movimento, uma correção de curso. Exato. O Firefox e o Chrome quebraram o monopólio do IE. E a Edge Computing não veio para matar a nuvem, mas para trabalhar junto com ela. Para complementar, tem uma citação num artigo da Edge Brasil de um cara chamado Gabriel Salvati que amarra tudo isso de forma perfeita. Manda. Ele diz que a nuvem é usada para as decisões estratégicas, tipo analisar os planos de produção de uma fábrica para o próximo trimestre. O quadro geral. Isso. Já a borda, o Edge, é crucial para as decisões operacionais do agora, reagir a uma falha numa máquina no chão de fábrica em tempo real. Faz sentido. A lógica, ele conclui, não é nuvem ou borda, mas sim nuvem e borda. É um sistema único coordenado. É a síntese ideal. A evolução da internet, tanto no hardware quanto no software, parece seguir esse pêndulo. A gente constrói sistemas centralizados para ganhar escala, para ganhar poder. E quando chegamos no limite, A gente cria soluções inteligentes na borda para resolver os problemas de velocidade, de responsividade, de resiliência. O futuro é claramente esse modelo híbrido, onde cada parte do sistema faz aquilo em que é melhor. e aqui fica uma reflexão para a gente continuar explorando. Os materiais deixam claro que para Edge Computing decolar de verdade, em escala global, a gente precisa de padrões,
de frameworks, de sistemas operacionais mais leves. Isso soa incrivelmente familiar. Não é? Lembra muito o início da web, quando o W3C precisou criar padrões como HTML e CSS para garantir que os sites funcionassem em qualquer navegador, para evitar uma nova era de melhor visualizado em um único lugar. A questão que fica é, ao construir essa nova e poderosa camada de borda, a gente não estaria apenas criando um campo de batalha novo e mais complexo? Um lugar onde a próxima grande guerra por domínio e por padrões vai acontecer. Só que dessa vez, não vai ser mais entre navegadores rodando nos nossos computadores. Vai ser pela própria infraestrutura que vai processar nossos dados em tempo real, antes mesmo que eles cheguem à nuvem. Será que o pêndulo da centralização e descentralização está só se preparando para começar um novo ciclo numa camada ainda mais fundamental da nossa vida digital?